Hoje no programa Retrato Cultural você vai ficar por dentro do que é um trabalho de consciência corporal. E você acompanha uma entrevista com as bailarinas Sandra Miller, Laura Gimenez, Jussara Miller e o bailarino João de Moraes. E por falar em dança, apresentamos o espetáculo Por Onde Andam Seus Pés, que foi levado ao público nos dias 22 e 23 no Teatro do SESI de Marília. Com coreografia e concepção de João de Moraes, participação especial de Paula Bittencourt e videoarte da nossa apresentadora, Wilza Matos. Conheça o trabalho da artista plástica Belê, que já realizou exposições em diversas cidades e fez uma performance artística na Feira Livre de Marília. Você acompanha ainda as atrações do sarau Ler ou Ler? Eis a questão, que aconteceu na Escola Estudos e Companhia no último dia 29. E fechamos o programa com a apresentação de Levi Ramiro, artista da moda de viola. O Retrato Cultural está no ar. Para ter uma boa saúde, seu animal precisa de cuidados que somente o médico veterinário pode proporcionar. A Clínica Veterinária Espaço do Bicho trata de animais domésticos e silvestres, cirurgias, vacinas e medicamentos, banho e tosa, atendimento a domicílio de urgências e emergências. Espaço do Bicho, Rua Presidente Roosevelt, 128. Telefones 3433-9021, 9761-2026. Clínica Veterinária Espaço do Bicho. Nas lojas digitais da Fuji, você descobre quem é líder em tecnologia digital no mundo. Tá pensando o quê? É só chegar com um arquivo ou câmera digital que a Fuji dá saída em papel fotográfico, sabia? É um maravilhoso mundo digital Fuji. Corrige olhos vermelhos, aproxima e manipula imagens, restaura fotos e faz foto da foto. Faz tudo que a sua imaginação permitir. O caminho é simples. Clique digital. Leve pra Fuji E pegue sua foto. Venha participar desta jogada. Spy Game, jogos em rede, últimos lançamentos. Counter-Strike, Need for Speed, GTA Vice City, Quake 3, Senhor dos Anéis, Warcraft, Battlefield, internet rápida, jogos em rede, Spy Game, Shopping Esmeralda, piso 3, fone 3453-2992. A Farmácia Unimed oferece aos seus usuários atendimento personalizado e rápido. Entregas a domicílio de qualquer valor. O mais completo estoque de medicamentos de marca e genéricos. Medicamentos com testes de bioequivalência. Atendimento pelo Home Care, com aplicações de injeções a domicílio e sem custo adicional. Profissionais especializados prontos para lhe atender. Farmácia Unimed, cuidando da sua saúde. Rua Goiás 368, fone 3413-8887. A sua refeição merece qualidade e tranquilidade. O Folhados e Folhas oferece um self-service com as mais variadas opções em saladas, massas, carnes, glúten, opções vegetarianas e deliciosas sobremesas folheadas. E a novidade, peiras ao vinho, restaurante Folhados e Folhas, Shopping Alto Cafezal, loja 44. Visite o nosso site www.indecedemarília.com.br/folhados e folhas. Independente de você ser um artista ou um atleta, o corpo é um instrumento de trabalho da própria vida. Durante as atividades cotidianas, negligenciamos pontos essenciais para a manutenção de nossa saúde corporal. Má postura, falta de equilíbrio do eixo corporal, além do nível das tensões musculares e o uso das articulações se apresentam inadequadas. O trabalho de consciência corporal é o autoconhecimento, visando obter o máximo de rendimento em nossas atividades com o mínimo de investimento de energia física e emocional. Com a palavra, os especialistas Jussara Miller, João de Moraes, Laura Gimenez e Sandra Miller. Então, o trabalho de consciência corporal que eu me especializei, me aprofundei, é a técnica Klaus Viana, que o Klaus Viana foi um pesquisador brasileiro, faleceu em 92,
E ele iniciou a pesquisa dele na década de 40, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E na época ele tinha contato com balé clássico. Na época o estudo, né, o que tinha aqui no Brasil era o balé clássico. E ele não concordava com a maneira que era dada o clássico, né, a postura rígida de coluna. Então ele começou a pesquisar o caminho do movimento, como que ele sentia o movimento, qual a expressão do movimento. Então ele estudou anatomia, cinesiologia, fisiologia, fazia os testes com o grupo de dança dele, foi o pioneiro aqui no Brasil em tirar as sapatilhas dos bailarinos para perceber a movimentação do pé, a base do pé. Então toda a tua pesquisa a partir do pé, de como você coloca essa planta e vai organizando o teu esqueleto em cima dessa base, né? O Klaus, ele pesquisou de 40 até 92 e na década de 60 ele foi convidado para dar aula na Universidade da Bahia, Universidade de Dança, que na época só tinha na Bahia. Aí depois foi para o Rio de Janeiro em 64, ficou trabalhando o teatro. Descobriu o seu trabalho de expressão corporal e ele que introduziu a preparação corporal em cena para ator, porque até então o ator só lidava com a voz, o texto, e ele foi introduzindo o corpo, a expressão do corpo. E então ele foi muito importante para as artes cênicas, para a dança, para o teatro. E na década de 80 que ele foi para São Paulo. Ele dava aula em várias academias, fazia direção, coreografia. E o seu filho, Rainer Viana, também trabalhava com ele, teve o cuidado de sistematizar o trabalho. E a Angel Viana, que está no Rio de Janeiro, tem uma escola de dança lá e começou em 2001 a ser uma faculdade de dança, que foi uma conquista, né? Esse trabalho hoje tem em 3º grau, a faculdade no Rio. E eu tive contato com a técnica em 87, eu fazia a faculdade de dança na Unicamp, me formei e ao mesmo tempo fazia esse curso paralelo em São Paulo. Fui convidada depois para dar aula na Escola Klaus Viana e mergulhei nesse trabalho. Hoje eu trabalho no Salão do Movimento, que é o meu espaço em Campinas, e vejo assim, o quanto que esse trabalho me influenciou, assim, por tudo que eu vi em dança, é o trabalho que eu mais acredito para mim. Então, esse trabalho tem como foco a ossatura, o esqueleto e as direções ósseas. Mas o principal desse trabalho é a escuta do próprio corpo. Você se perceber, você se sentir hoje, como que está teu corpo hoje, agora, sentado, nesse momento, como que você respira, qual o teu estado no presente. Porque a gente fica muito ligado ao passado, como meu corpo era, olha, e fica num lamento, ou como eu serei no futuro, e não sente o aqui e agora. Então, esse trabalho é focalizado no teu corpo aqui e agora, quais as possibilidades, quais os limites, lida muito com a soltura das articulações, com a flexibilidade da coluna e com a sustentação, a sua postura e, como consequência, a expressão de cada um. Cada um tem a sua expressão, o seu movimento e deve estar valorizando o corpo, o seu próprio corpo, que é a sua casa. Mama say yeah, Papa say no. Mama say yeah, Papa say no. Last night me got a dream of you, me saw you in a run, bro. Me saw the crowd, the people kicking you under the sun. Though you're me best friend, bro, me could not help you so, bro. Me told the motherfucker while the crowd, the people hang a fucker. Mama say yeah, Papa say no. Consciência corporal na minha vida representou quase tudo. Através do movimento consciente eu consegui primeiro conhecer meu corpo e depois aprender a me conhecer através do outro. Foi isso que aconteceu. Até que através do outro eu consegui realmente entender tudo que acontece com o meu corpo, bem próximo da realidade, né? Não é muito... É difícil explicar o que é a consciência corporal, é muito difícil explicar. Se eu colocasse numa frase o que significa consciência corporal, eu me sentiria muito idiota.
A consciência corporal é uma coisa muito ampla, é muito complicado você falar da consciência corporal em si. A pessoa que acaba entrando nesse caminho realmente sente que, em poucas palavras, não dá para discernir tudo que representa para ela e para o próximo que ela vai trabalhar e a troca de informações que isso tudo vai acontecer. A dança, eu fui através da dança, que meu sonho era dançar, e depois de um tempo eu conheci o Klaus. E a dança para mim ficou um pouco afastada, entende? Para mim, hoje eu trabalho mais pro corpo do que propriamente para a dança. Faz muito tempo que eu não danço, parece que ficou uma coisa meio distante para mim a dança. As pessoas deveriam, primeiro, buscar um trabalho de qualidade. Esse trabalho eu comecei em Garça, já está com 20 anos já. E agora, de uns 5 anos para cá, que eu consegui ter uma turma boa, com bastante gente. E que para mim o volume de gente é muito importante, que através da quantidade de pessoas que trabalham comigo que eu consigo... aquela coisa, cada pessoa, uma é diferente da outra, um movimento é diferente, não existe uma receita que eu possa passar para a pessoa e falar, olha, esse movimento vai te ajudar assim, assim, assado. É a convivência com aquela pessoa, é o tempo que eu vou levar com aquela pessoa e que no fim você vê que cada um é um universo individual e que eu preciso estar atento. É interessante que quando a gente começa a pensar, né, quando que a gente começou a se dispersar, se atentar para o corpo, a gente percebe que às vezes são fatos desde a infância que vão nos trazendo para alguns trabalhos específicos, né? Então, eu sou de uma família de educadores, eu tenho várias pessoas na família que são professores. E também vários artistas, tenho primos que são pianistas. A minha mãe, ela é uma atriz por excelência, ela é super dramática. E também eu tenho uma irmã bailarina, né? E, coincidentemente, eu fui ser professora, eu sou professora de biologia. E ao estudar assim, né, a ocupação espacial da sala de aula, o movimento dos meus alunos e mesmo a minha postura que influía no comportamento deles, eu comecei a perceber que ia ser difícil eu dar aula só com a minha fala, com a minha expressão facial. E, coincidentemente, na época, né, a Jussara, que estava descobrindo, a Jussara Miller, que é bailarina, né, ela estava descobrindo e começando esse trabalho do Klaus e me convidou para fazer uns workshops com o Rainer Viana, né, com a Angel Viana, com ela mesmo. Depois de um certo espaço de tempo, ela começou a divulgar a técnica do Klaus Viana. E eu sempre acabei buscando, né, participar o máximo possível desses workshops. E comecei a perceber que eles influíam muito na minha comunicação, na minha gestualidade, na minha forma de dar aula. E aí eu fui percebendo esse gosto que era familiar, né,
essa família de músicos, essa família de atrizes, de bailarinas, que eu trazia assim tão perto de mim, eu percebia que era alguma coisa que também era muito comum, era muito gostoso. E comecei a me interessar e entrar também nesse universo. Então foi através da bailarina, da família, do músico, da minha mãe, atriz dramática, que cantava dramaticamente aqui em casa, que eu fui me sensibilizando. E, finalmente, pelo movimento dos meus próprios alunos, que eles iam me despertando sensações muito fortes, porque são crianças, às vezes, são jovens, cheios de energia. Aí, através desses workshops todos que eu fui participando, eu descobri também a Laura Gimenez em Garça, então eu comecei a fazer aulas aqui com uma pessoa que estava bem mais próxima de mim, e na medida que ia aparecendo oportunidade, eu participava dos workshops da Jussara Miller, do Rainer, da Angel, eu fiz alguns, e aí tudo isso foi me dando possibilidade, inclusive, para dançar. Aí eu fiz parte de um grupo aqui de dança-teatro, que foi a Giros. Então eu fiquei professora, fiquei bailarina, peguei um pouquinho da veia artística da Dona Diva, minha mãe. E hoje em dia, sim, com a permissão, né, da Jussara, que está me ministrando um curso de formação, com a permissão da Laura, que conhece um pouco do meu trabalho, porque desde o início ela acompanha, eu também estou ministrando algumas aulas de consciência corporal. As técnicas de consciência corporal, em geral, elas vão fazer a pessoa chegar ao próprio corpo de formas diferentes. Eu aprendi com todos esses professores, né, que eu já citei, que uma das formas, especificamente a técnica clausiana, uma das formas de você chegar a essa consciência pode ser através da ossatura, através do seu esqueleto, que te sustenta, que protege órgãos vitais, que é a base do teu movimento, né? E nessas aulas a gente costuma usar como apoio esse esqueleto, para mostrar as articulações, para mostrar os ossos, o formato, as direções ósseas, né? Todas as possibilidades dadas pelo esqueleto. E a gente costuma ouvir também, né, de todos esses professores, que a nossa musculatura, que acompanha e cobre esses ossos, traz registrado emoções boas, emoções ruins, e essas emoções registradas na musculatura pode trazer, inclusive, desvios ósseos, né, por contração excessiva, né, por uso de força desnecessária. Então, a gente pode reverter isso levando o aluno a olhar para esse esqueleto ósseo de uma forma um pouco mais objetiva, concreta. Eu olho lá e toco aqui. E eu percebo o meu osso, né? E vou conhecendo, às vezes as pessoas, vou conhecendo um pouquinho melhor. É um dos recursos. Outro recurso, né, que é muito importante, além do esqueleto, é você trabalhar a presença do aluno para depois ele sentir tudo isso que foi observado no próprio corpo, né, e olhar para o seu próprio esqueleto, as suas próprias articulações. Aproveitando esse contato constante que eu tenho com a Jussara Miller nesse curso de formação, e por todo o resto, eu convidei-a mais uma vez, porque ela já veio dar workshops na técnica clausiana aqui em Marília, teve muita aceitação, e aproveitando a oportunidade que ela veio para apresentar o seu solo sobre a vida e obra de Cora Coralina, eu a convidei, né, combinamos de que ela continuaria o trabalho dando um outro workshop. E foi muito prestigiado também, novamente, que vocês vão ter oportunidade de ver
um pouquinho e conhecer um pouquinho mais do trabalho com as imagens, né, do workshop, e vão poder também conhecer um pouco mais do trabalho se vocês acessarem o site www.escolaangelviana.com.br, né, que expõe muito dessa técnica do Klaus Viana, que a Jussara Miller esteve ministrando hoje no workshop. Também vocês poderiam conhecer um pouco melhor, porque para você ter ideia exatamente do trabalho, a gente teria que fazer, sentir no corpo durante várias aulas. Aí a gente vai percebendo melhor a intenção do trabalho. Estão sendo dadas aulas de consciência corporal na Academia de Aikido. Mama say yeah, Papa say no. Mama say yeah, Papa say no. Last night me got a dream of you, me saw you in a run, bro. Me saw the crowd, the people kicking you under the sun. Though you're me best friend, bro, me could not help you so, bro. Me thought you motherfucker, while the crowd, the people hang your fucker. Então dia 21 e 22 agora de outubro, nós acabamos de estrear o espetáculo novo da Giros Companhia de Dança, que é o espetáculo chamado Por Onde Andam Seus Pés. Nesse trabalho eu venho resgatando muito um pouco de como andam as pessoas aqui na Terra, sabe assim, qual a função nossa do nosso caminhar aqui na Terra, por onde nós temos dirigido os nossos pés, essa parte anatômica tão esquecida, porque fica muito pro chão, né? E as pessoas estão muito mais voltadas assim aqui do umbigo para cima, o olhar só para cima, só pro alcance dos teus olhos, né? E não é muito só por aí que se olha, né? A nossa caminhada na Terra já diz tudo, né? O espaço que a gente utiliza é o chão, onde estão plantados os pés, onde estão plantados as árvores e onde estão plantados os prédios de concreto que os homens fizeram, né? Talvez por isso as pessoas estejam assim com o olhar muito só para os horizontes, onde até a vista alcança, né? Olhar um pouco para os pés, ter um pouco os pés na terra, olhar um pouco para os pés desse povo brasileiro, os pés sofridos, os pés magoados, os pés marcados pela caminhada, os pés que se acham, os pés que se perdem. Acho que as pessoas, elas têm um pouco essa coisa de seguir por alguns caminhos e esses caminhos nem sempre serem o que chamam, né, de certo, né? Então o caminho certo, o caminho errado, o que é o caminho certo, o que é o caminho errado. Às vezes a gente segue por trilhas que pareciam nos ser certas e a gente se perde por elas. Às vezes é possível voltar, retomando esse caminhar e achar a direção certa. Às vezes passa uma vida inteira e não é por aqui o acerto, né? Pode ser muito mais no andar de cima, né? A terra é a base, esse chão. Não nos esqueçamos de que isso tudo ainda é base, é chão, para que nós plantemos melhor os nossos pés e saber melhor por onde seguir essa caminhada enquanto estivermos aqui nesse terreno.
Eu queria falar um pouco da ficha técnica do espetáculo, esse Por Onde Andam os Seus Pés. Nós temos uma trilha sonora do nosso querido Zeca Colares, né, que é fruto daqui da terra, né? Temos Laurie Anderson, Carlinhos Brown, temos Marisa Monte e Cesária Évora, e temos também a Lisa Guerrar, que é uma das vocalistas daquele grupo Dead Can Dance. Nós tivemos o apoio da Wilsa, mostrando as imagens dos pés que abrem num telão. Agradecemos assim o pessoal do Tiro de Guerra, que foi super assim aberto, que abriu para a gente ir lá, e a Wilsa e a Paula fazerem as imagens. Agradeço o pessoal do SESI, a Fátima, o Marcel, são dois anjos assim, que bom que existe o SESI em Marília, abrindo esse espaço, valorizando um pouco os grupos que trabalham independentes e que não têm patrocínio de nada, a não ser a própria vontade de fazer e a garra de querer fazer com que Marília se torne um espaço cultural, que sempre foi essa a mágoa das pessoas que vão embora de Marília. Nossa, mas você está lá em Marília não acontece nada. Como não acontece nada? Marília precisa começar então a acontecer alguma coisa, e vai começar a acontecer, e já está acontecendo.